Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso mergulho de hoje aqui no Acesso aos 365. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Estamos no episódio 31, prontos para juntos desvendarmos os tesouros da Palavra de Deus. Que alegria poder compartilhar esse momento com você. A leitura de hoje nos leva a Romanos 9 e Gênesis 49 e 50 passagens que se conectam de maneira profunda, revelando a fidelidade de Deus às suas promessas através da história. É verdade. Em Romanos 9, Paulo discute a escolha de Israel por Deus e o plano da salvação, enquanto em Gênesis 49 e 50 vemos a promessa de Deus se cumprindo através da linhagem de Abraão e da vida de José. É incrível como a Bíblia, em diferentes livros e épocas, aponta para o mesmo Deus, o mesmo plano e a mesma fidelidade. Sim, e essa fidelidade se manifesta de maneira tão singular na vida de José, não é? Ele enfrentou tantos desafios, tanta dor, mas nunca deixou de confiar em Deus. É verdade. Me impacta a história de José, como ele se manteve firme em sua fé, mesmo diante de adversidades tão grandes. Imagine ser traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente. É difícil até de imaginar como ele conseguiu superar tudo isso. Sem dúvida. Mas o que mais me fascina é que a história dele não é apenas sobre superação, mas sobre como a fé genuína se manifesta em todas as áreas da vida. Ele nos ensina sobre honrar os pais e resistir à tentação da glória a Deus refletir a luz de Cristo. É como se a vida dele fosse um guia prático de como viver a fé no dia a dia. Com certeza. E me chamou a atenção como ele usou o dom que Deus lhe deu para interpretar sonhos, para abençoar não só a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor, como Faraó no Egito. Você já parou para pensar como Deus pode usar os seus dons e talentos mesmo em meio às dificuldades? Que pergunta interessante. E por falar em dons e talentos, a história dos filhos de Jacó, em Gênesis 49, nos mostra uma variedade enorme de personalidades e dons, cada um com suas forças e fraquezas. Rúben era impetuoso, Simeão e Levi vingativos. Mas também tínhamos Gade, o guerreiro valente, Azer próspero e abundante. É como se a Bíblia estivesse nos mostrando que a igreja é composta por pessoas diferentes com dons e talentos diversos e que todos são importantes para o corpo de Cristo. Me fez pensar em como às vezes focamos tanto nas nossas fraquezas que esquecemos dos dons que Deus nos deu. E como você diz, a igreja precisa de todos os dons para funcionar bem. Falando em igreja, em Gênesis 49.12, vemos Jacó reunindo seus filhos para abençoá-los. Que cena poderosa! Isso me fez pensar na importância da comunhão, de estarmos juntos como irmãos na fé. Sem dúvida. É como se Jacó estivesse nos ensinando sobre a importância de buscarmos a unidade e a comunhão, o apoio mútuo. E essa necessidade de estarmos juntos se torna ainda mais urgente nos dias de hoje, não é? Em um mundo cada vez mais individualista, precisamos uns dos outros para crescermos na fé, para nos fortalecermos, para nos protegermos do engano. É verdade. Mas voltando para Romanos 9, o que me impactou foi o alerta de Paulo sobre a necessidade de uma fé genuína. Ele diz que não basta ser descendente de Abraão, não basta ter uma tradição religiosa, é preciso ter uma fé que transforma o coração. Sim, é como se Paulo estivesse nos dizendo: olha, a salvação não é um direito adquirido, não é algo que herdamos automaticamente. É preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. É preciso ter uma fé que se manifesta em atitudes. Exatamente. E ele ainda adverte sobre o perigo da hipocrisia de vivermos uma vida de aparência sem uma verdadeira mudança interior. Será que temos sido cristãos autênticos ou estamos apenas fingindo uma fé que não temos? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. E essa autenticidade na fé se reflete em como vivemos, como agimos, como tratamos os outros, como lidamos com as dificuldades. É como o exemplo de José, que mesmo diante da injustiça, manteve sua integridade e sua fé em Deus. Com certeza. A história de José nos mostra que a fé genuína se manifesta em meio às provações e que Deus está sempre conosco, nos sustentando e nos guiando. E falando em provações, me chamou a atenção como, mesmo sendo filho amado, José enfrentou a inveja e a rejeição dos seus irmãos. Isso me faz pensar, será que nós também não temos enfrentado rejeição por causa da nossa fé? É bem provável que sim. Mas assim como José, nós também temos a promessa de que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando para superar as dificuldades. E que mesmo em meio à rejeição, podemos ser instrumentos de bênção nas mãos de Deus. E essa promessa se cumpre de maneira ainda mais grandiosa na história de Judá, que prefigura o próprio Jesus. A profecia em Gênesis 49.10 nos fala de um líder que unirá todas as nações, e essa profecia se cumpre em Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que lindo ver como a história da salvação se conecta através dos tempos, desde as promessas feitas a Abraão até o cumprimento delas em Jesus. E essa história nos convida a fazer parte dela, a nos entregarmos a Jesus e vivermos para a sua glória. Para você que está nos acompanhando, que tal, fazemos uma pausa para respirarmos fundo e absorvermos tudo o que aprendemos até aqui. Uma ótima ideia. Voltamos em instantes com mais reflexões inspiradoras sobre a Palavra de Deus. Estamos de volta ao Acesso 365, prontos para continuar nossa jornada pela Palavra de Deus. Retomando nossa conversa sobre Romanos 9, você mencionou a necessidade de uma fé genuína e o alerta de Paulo contra a hipocrisia. O que te chamou a atenção nesse ponto? Me impressiona como
Paulo, em Romanos 9, vai além de simplesmente dizer que precisamos de uma fé verdadeira. E usa exemplos muito fortes para ilustrar o que significa ter uma fé que realmente agrada a Deus. Sim, é verdade. Ele usa o exemplo de Israel, o povo escolhido por Deus, para mostrar que a descendência física, a tradição religiosa não são garantias de salvação. O que realmente importa é a fé que transforma o coração e se reflete em nossas ações. Exatamente. Ele até usa a expressão filhos da promessa para se referir àqueles que, como Abraão, creem em Deus e são justificados pela fé. Isso me fez pensar, será que nós temos sido filhos da promessa ou apenas filhos da carne? Ou seja, será que nossa fé é apenas algo exterior ou ela realmente brota no nosso interior e transforma a nossa vida? É uma pergunta importante para refletirmos, não é? E Paulo, em Romanos 9, também nos adverte sobre o perigo da hipocrisia de tentarmos enganar a Deus com a vida de aparência. Ele diz que a verdadeira fé se manifesta em frutos de arrependimento e mudança de vida. Sim. E isso me leva de volta à história de José. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou, ele se manteve fiel a Deus e aos seus princípios. Ele poderia ter se deixado levar pela amargura, pela vingança, mas escolheu perdoar seus irmãos e confiar nos planos de Deus. É verdade. A história de José é um exemplo poderoso de como a fé autêntica se manifesta em meio às provações. E essa fé autêntica é o que Paulo nos chama a buscar em Romanos 9, uma fé que não se baseia em méritos próprios, mas na graça de Deus, uma fé que transforma o nosso ser e se reflete em nossas ações. E por falar em ações, me chamou a atenção como José usou o dom que Deus lhe deu de interpretar sonhos para abençoar outros. Ele poderia ter usado esse dom apenas para benefício próprio, mas escolheu servir ao faraó e a todo o Egito. Isso me faz pensar como temos usado os dons que Deus nos deu. Temos usado para servir ao próximo, para abençoar, para fazer a diferença no mundo. Que bela reflexão. E essa ideia de usar os dons para servir nos remete à importância da comunhão do corpo de Cristo, como vimos em Gênesis 49, quando Jacó reúne seus filhos. A igreja, como corpo de Cristo, precisa de todos os dons e talentos para funcionar bem e para cumprir a sua missão de levar o evangelho ao mundo. E essa missão se torna ainda mais urgente nos dias de hoje, em um mundo cada vez mais distante de Deus, cheio de desafios e incertezas. Precisamos estar unidos como igreja para sermos luz e sal neste mundo. Com certeza. E essa união se fortalece quando nos reunimos como igreja, quando ouvimos a palavra de Deus, quando somos encorajados pelos irmãos, quando celebramos a comunhão uns com os outros. É nesse ambiente de amor e graça que a palavra de Deus pode florescer em nossos corações, produzindo frutos de justiça e santidade. Falando em frutos, a história dos filhos de Jacó em Gênesis 49 nos mostra a variedade de personalidades de dons de frutos. Tínhamos filhos que se perderam em seus erros, como Rubem, Simeão e Levi, mas também tínhamos aqueles que se destacaram pela sua fé e integridade, como José e Judá. É verdade. Essa variedade nos mostra que a igreja é composta por pessoas diferentes com suas lutas e vitórias, mas que todas são amadas por Deus e chamadas a viver em unidade e amor. E essa diversidade, quando guiada pelo Espírito Santo, contribui para a beleza e a riqueza do corpo de Cristo. E por falar em beleza e riqueza, a profecia sobre Judá em Gênesis 49.10 aponta para um futuro glorioso para a vinda do Messias, que traria paz, justiça e união a todas as nações. É lindo ver como essa profecia se cumpre em Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa promessa de um futuro glorioso com Cristo nos enche de esperança, não é? Mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, às perseguições que possamos enfrentar por causa da nossa fé, temos a certeza de que a vitória final já foi conquistada por Jesus. Com certeza. E essa certeza nos impulsiona a vivermos com propósito, a buscarmos a Deus de todo o coração, a sermos luz e sal neste mundo, a testemunharmos do amor de Cristo com ousadia e alegria. E por falar em testemunho, a vida de José nos ensina sobre a importância de perdoar, de amar os inimigos, de confiar nos planos de Deus mesmo quando não os entendemos. Será que temos sido exemplos de perdão e reconciliação assim como José foi? Essa é uma pergunta desafiadora. Perdoar nem sempre é fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos. Mas a história de José nos mostra que o perdão liberta, traz cura e restauração. E que quando perdoamos estamos refletindo o próprio caráter de Deus, que é rico em misericórdia e graça. E essa misericórdia e graça se estendem a todos nós, independentemente dos nossos erros e falhas. Em Romanos 9, Paulo nos lembra que a salvação não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas um presente de Deus que recebemos pela fé em Jesus Cristo. E essa fé nos capacita a vivermos uma vida de santidade, de obediência aos mandamentos de Deus e serviço ao próximo de amor genuíno e transformador. E essa vida transformada é o que realmente importa, é o que realmente faz a diferença neste mundo. E para você que está nos acompanhando, eu queria te convidar a refletir. Como você tem vivido a sua fé? Tem sido uma fé autêntica que se reflete em suas ações e relacionamentos. Tem sido uma fé que te impulsiona a amar, perdoar, servir e fazer a diferença neste mundo. Que possamos todos buscar uma fé genuína que se manifesta em frutos de amor, justiça e paz, e que juntos, como corpo de Cristo, possamos ser agentes de transformação neste mundo, levando a luz do Evangelho a todos os cantos. E para você que está nos ouvindo, fique conosco.
Temos muito mais para compartilhar sobre a palavra de Deus. E estamos de volta para a parte final do nosso Acesso 365 de hoje. Nossa conversa sobre Romanos 9, Gênesis 49 e 50 tem nos levado a refletir sobre a importância de uma fé genuína que se manifesta em nossas vidas. É verdade. E me chamou a atenção como em Romanos 9, Paulo fala sobre o remanescente. Aquele grupo de pessoas que, mesmo em meio a um contexto de religiosidade superficial, mantém uma fé verdadeira e perseverante. Sim, essa ideia do remanescente é poderosa. Ela nos mostra que Deus sempre preserva um grupo de pessoas fiéis a Ele mesmo quando a maioria se afasta. Isso nos desafia a examinarmos a nós mesmos, a questionarmos se estamos fazendo parte desse remanescente, se nossa fé é realmente genuína e transformadora. E essa ideia me leva de volta à história de José, em Gênesis. E se manteve fiel a Deus mesmo em meio a tantas provações, a tanta injustiça. Ele poderia ter se revoltado, ter se vingado, mas escolheu perdoar e confiar nos planos de Deus. E essa escolha de José de perdoar e confiar nos ensina uma lição valiosa, não é? Em um mundo onde a vingança e o ódio parecem prevalecer, o perdão se torna um ato radical, um ato de amor que quebra as correntes da amargura e do ressentimento. E esse perdão só é possível quando temos a certeza de que Deus está no controle, de que Ele transforma todas as coisas para o nosso bem. Com certeza. E essa confiança em Deus nos dá força para perseverar, para não desanimar diante das dificuldades, para manter a esperança viva em nossos corações. E essa esperança se fortalece quando nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, como vimos em Gênesis 49, quando Jacó reúne seus filhos. Sim. A comunhão, estarmos juntos como irmãos na fé, é essencial para nos fortalecermos, para nos encorajarmos mutuamente, para aprendermos uns com os outros, para celebrarmos as vitórias e para nos consolarmos nas dificuldades. É na igreja que encontramos o apoio, o amor, a orientação que precisamos para crescermos na fé e para cumprirmos a nossa missão neste mundo. E por falar em missão, a história de José nos mostra como Deus pode usar as nossas experiências mesmo, as mais dolorosas para o nosso bem, para a sua glória. José foi vendido como escravo, acusado injustamente. Mas Deus estava com ele em todos os momentos, preparando para uma grande missão, para salvar o Egito da fome e para preservar a sua própria família. Que exemplo inspirador! A história de José nos mostra que Deus pode usar as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas dores para realizar os seus propósitos. E que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Ele está no controle trabalhando para o nosso bem. E essa confiança em Deus, essa fé genuína, é o que realmente importa. É o que nos sustenta em meio às tempestades da vida. É o que nos dá certeza de que a vitória final já foi conquistada por Jesus e que um dia estaremos com Ele na glória. E para você que está nos acompanhando, que tal se entregar a Jesus hoje? Entregue a Ele suas preocupações, as suas dores, os seus medos. Experimente o seu amor, a sua graça, o seu perdão. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que a leitura de Romanos 9, Gênesis 49 e 50 continue a gerar frutos de fé, esperança e amor em sua vida. Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso. Um ótimo final de semana e até a próxima.